Bom, no vídeo de hoje vamos contar assim a história da New Balance e como surgiu hoje uma das maiores empresas de tênis no mundo, que assim sempre teve esse foco, né, voltado para tênis esportivos e a sua expansão e crescimento nesses últimos anos, tá bom? Mas só antes de começarmos, eu aproveitei para deixar seu like e também se inscrever no canal. Esse é o canal Grupo Milionário, passamos dessa marca de 1.200 inscritos, então muito obrigado a vocês que se inscreveram aqui no canal. Contamos várias histórias de várias empresas aqui espalhadas pelo Brasil, pelo mundo, como é no caso da New Balance. Recomendo dar uma olhada aqui em outros vídeos no canal, pelo menos uns 2, 3, eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Então vamos assim contar um pouco a respeito da história da New Balance. Bom, a história da New Balance começa lá em Massachusetts, nos Estados Unidos, onde um inglês, o britânico William Healey, fundou a companhia lá em 1906, quando ele tinha seus 33 anos de idade. Mais uma empresa fundada nos Estados Unidos pelo um cara inglês e estrangeiro vindo da Europa. Isso foi muito importante para dar assim, chegar a muitas pessoas capazes no continente americano, e mais uma empresa de extremo sucesso surgiu lá em 1906. Inicialmente ele fazia apenas palmilhas para os sapatos, palmilhas ortopédicas, e que assim tinha mais acessórios para dar mais conforto aos pés. Ficou vários anos assim nesse segmento desde 1906, quando ele fundou essa companhia. Só foi começar assim a pensar em fazer outros tipos de modelos de sapato, de tênis, na década de 30, que agora eu vou chegar lá e vou contar o passo a passo para vocês. Bom, e como eu falei para vocês, ele fabricava assim palmilhas, e a primeira que ele fez foi uma que tinha 3 pontos de suporte, uma palmilha totalmente diferente, que assim dava mais conforto para os pés e equilíbrio para quem calçava. E até muitos especulam que o James, o fundador da companhia, o William, ele fez isso ao observar muito as galinhas, que eram as aves que tinham um equilíbrio absurdo, justamente por conta de ter 3 pontos de contato junto ao chão, né, quando estava andando. Então isso ele viu que poderia fazer uma tecnologia parecida para as palmilhas, e foi isso que ele fez. Deu muito sucesso e ele foi vivendo assim, né, porque era uma companhia de tamanho médio, ficou muitos anos fundada com o nome inicial de New Balance, New Balance Arch Support Company. Então esse era o nome da New Balance, que já tinha, no caso, esse nome desde o início, que é algo muito raro nas histórias das empresas, como eu já contei aqui para vocês. Bom, os Estados Unidos passou por uma crise financeira gigantesca, e o Healey, fundador da companhia, lá na década de 1930, depois de ter passado aquela depressão gigantesca na economia dos Estados Unidos, resolveu assim mudar e dar uma diversificada em seus negócios, que era algo que ele via que tinha potencial, e que principalmente depois da crise, que ele passou várias dificuldades para manter a companhia, ele resolveu dar uma reinventada, e isso foi fundamental. Para você ter uma noção, lá em 1934 ele firmou uma parceria com o Arthur Hall, que no caso ele era o seu melhor revendedor de palmilhas, e ambos assim estudaram para fazer os primeiros calçados da New Balance Sports, que eram criados inicialmente para pessoas que passavam muito tempo do seu dia em pé, já que ele já tinha esse costume de fazer palmilhas, que era algo muito mais confortável. Eles queriam então fazer um tênis assim, um sapato que era muito confortável para pessoas que passavam muito tempo em pé, como por exemplo garçons, policiais e também bombeiros. Esse foi o foco deles inicial, lá em 1934. E surgiu o seu primeiro tênis em 1934, que assim fez um sucesso relevante, mas em relação às pessoas que já compravam deles, não foi algo que explodiu a New Balance, que só foi acontecer mesmo lá em 1938, onde eles fizeram seus primeiros par de tênis para corrida. E isso foi muito importante, passou a ser o foco da companhia, sempre investindo muito em tecnologia, conforto para essa área de tênis esportivos que estava começando ainda a surgir lá nos Estados Unidos, que a New Balance focou principalmente e teve um crescimento absurdo nas décadas de 50 e 60, onde praticamente marcou seu nome na história dos tênis, principalmente esportivos, né, que é o seu principal ramo até hoje. E aos poucos essa foi se tornando a maior atividade do grupo, que hoje, né, é o principal ativo da companhia, totalmente voltado para produtos esportivos. O sucesso desse modelo foi tanto que até mesmo alguns modelos foram encomendados por atletas que inicialmente não era só de corridas. Vários outros atletas pediam esses tênis da New Balance, que era feito para corredores, como por exemplo jogadores de basquete, beisebol, tênis e até mesmo em boxe. Que a partir de 1941 a New Balance estava criando esse tipo de modelos para várias categorias, não mais só para corredores, e sim para, como disse para você, jogadores de basquete, até mesmo para boxe, tênis, basquete, beisebol
uma diversidade gigantesca que foi muito importante para o crescimento da marca. Bom, a história começou a mudar mesmo lá em 1961, quando teve o lançamento do Trackster, um modelo com uma sola ondulada e diversas opções de largura, que fez a New Balance explodir, que teve muitas importações para diversos países, continentes espalhados pelo mundo. Até mesmo os professores de faculdade de atlética pediam para os seus alunos comprarem esse tipo de tênis, que foi um sucesso gigantesco no início daquela década de 60, que foi importante demais, essa renovação e investimento em tecnologia, com o primeiro lançamento absurdo deles em cenário mundial, que foi o Trackster da New Balance, em 1961. Enfim, o atletismo ganhou muito destaque nos Estados Unidos a partir de 1970, onde as pessoas estavam vendo a importância, né, desse tipo de atividade física. Era algo meio que retratado muito estranho, né, ainda mais para corredores, era algo só quem era profissional, e isso foi ficando cada vez mais comum no dia a dia, e isso foi muito importante para a New Balance e para todas as outras companhias de tênis esportivos para aquela época, onde teve um boom no mercado, e isso foi muito importante. Além disso, o James, no caso seu fundador, acabou falecendo e vendeu a companhia um pouco antes. Ele vendeu a companhia lá em 1972 para o James Dean, que é o atual proprietário da New Balance. Enfim, não teve informações um pouco mais sobre o valor de mercado, mas naquela altura a New Balance era uma empresa gigantesca que já atuava em cenário mundial, não era uma empresa pequena, mas a responsabilidade pelo James, depois que ele comprou a companhia, foi muito importante. Não é à toa que a New Balance nunca esteve tão boa, igual está nessa última década, desde de 2010 para cá, de 2020 para cá, teve um crescimento absurdo na companhia. Em 1975, teve mais um lançamento pesado da New Balance, que foi o NB320, o seu segundo modelo, e esse que se tornou a base dos seus tênis até nos dias de hoje. Praticamente todos tênis de lançamento do dia de hoje são nesse modelo lá do NB320 de 1975, uma raridade, inclusive, você encontrar esse tênis no mercado lá daquela época nos dias de hoje. Enfim, o tênis cada vez mais voltado a corredores, e a New Balance também viu que tinha várias mulheres interessadas, e foi uma das primeiras marcas dos Estados Unidos a fazer tênis para o público feminino, que não preciso nem dizer, foi um grande sucesso. A partir daí, a marca começou a promover mais ainda produtos, principalmente de tênis, para atividades em ar livre, seja ela corridas, treinos, lutas e tudo mais, e que conquistando os pés, né, das pessoas no mundo todo. Teve uma globalização gigantesca da marca já no início do século 21. E algumas curiosidades da marca que eu queria falar aqui com vocês é que, assim, ele sempre investe bastante em relação à tecnologia, onde antes, até 2010, a empresa raramente aparecia, por exemplo, em propagandas. Eles investiam muito mais em tecnologia, ganhava o consumidor muito mais na qualidade, que depois que você comprava o produto, você sempre tinha aquele produto diferenciado e acabava tendo uma recorrência. Mas assim, mudou um pouco essa trajetória, porque começou a patrocinar muitos times de futebol, e isso foi muito importante. Eu mesmo só conheci a New Balance lá para 2016, 2015, quando eles começaram a patrocinar algumas equipes, dentre elas o Liverpool, porque se não fosse por isso, eu não iria saber, tá bom? Pelo menos antes, né, quando eu era muito mais novo. A New Balance teve também alguns exemplos disso, onde eles investem bastante em tecnologia, e dá para você saber pelo nome do tênis. Por exemplo, New Balance 373, esse número 373 serve para indicar a performance e tecnologia da versão do modelo. Quanto maiores os primeiros dígitos, maior a tecnologia e a performance daquele modelo. Então é algo interessante, esses números não são aleatórios. O NB373 é muito mais por conta da tecnologia daquele produto, tá bom? Enfim, em 2015 a New Balance comprou a marca Warrior Sports, que a partir de então começou a patrocinar vários times de futebol, e teve sua linha produzidas em vários produtos, em vários diferentes continentes, né? Teve a produção dos Estados Unidos, made in USA, e também no Reino Unido, que é a principal, né? Made in UK, além de unidades em outros países e fábricas espalhadas pelos 4 continentes. A empresa tem hoje mais do que 117 anos, fundada lá em 1906, e algumas outras empresas, algumas outras marcas fazem parte da holding da New Balance, como por exemplo a Duran, a PF Flies, a Aravon e a Brine, que são todas empresas de tênis, alguns sapatos mais sofisticados, outros esportistas e alguns mais casuais, mas assim, tem uma expansão gigantesca. E a linha de acessórios de roupas também da New Balance,
e está crescendo cada vez mais com as suas exposições na loja, uma empresa muito moderna, muito sofisticada, que tem um potencial gigantesco de futuro, tá bom? Enfim, como falei para vocês, a Warrior Sports, que é a patrocinadora, no caso da New Balance, dos times de futebol, o principal deles foi o Liverpool, como eu disse para vocês, foi uma parceria icônica e que deu muito certo para a New Balance e para o Liverpool também. Além de 2021, eles começaram a patrocinar a Roma, que assim, ficou bem interessante também esse novo tipo de parceria, e alguns uniformes, além do Porto, do Lille, do Dinamo Kiev em 2021, e patrocina alguns jogadores famosos do futebol, como por exemplo o principal deles, o Sadio Mané, que joga no Liverpool, e também o jogador Fernando Volante, que hoje atua no Sevilha, já teve passagens pelo Manchester City, que inclusive é patrocinado pela New Balance, o jogador brasileiro, tá bom? No futebol brasileiro não tem nenhum time até esse momento que eu tô gravando esse vídeo que é patrocinado pela New Balance, mas eu acho que é só questão de tempo para eles estampar também o uniforme da marca, tá bom? Enfim, quero que você deixe aqui as opiniões nos comentários. Essa foi a história da New Balance, empresa ainda pouca conhecida aqui no Brasil em comparação com os seus principais concorrentes, como por exemplo Adidas, Olímpicos, Nike, enfim, mas é uma empresa que tem um potencial gigantesco e que é bem interessante essa história dela, sempre voltado para a tecnologia, tá bom? Vou deixar aqui aparecendo na tela final 2 sugestões de vídeo para vocês. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse, tá bom? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!